Bom dia, pessoal. Bom dia, sexto ano. Bom dia. Tudo bem? Como foram de feriado? Bem. Tá bom. Então, vamos começar nossa aula e vamos começar com a chamada, tá bom? Vamos lá, respondam a chamada, por gentileza, tá certo? Deixa eu ver aqui. Só ver antes aqui o livro. Um pouco de coisa aqui, que tem muita coisa aberta. Nossa, mas tá escrito errado, hein, mano? Tá escrito errado. Miau. Miau. Olá, tudo bem? Ainda Vamos escrito lá, errado. então. Vamos para a nossa chamada, ok? Alice. Presente. Isso, digam presente, pessoal. Andrei. Antoni. Oi. Arthur. Oi. Oi. Diego. Gabriele. Professora. Oi. Giovana. Cadê a Gi? Não veio ainda? Júlia. Professora Diego tá, viu? O Diego está. Senhora, eu tô. Tá bom. Júlia. João Pedro. Oi. Oi. Larissa. Presente. Laura. Laura, não? Lívia. Presente. Ok. Luíse. Presente. Maria Eduarda. Presente. Miguel. Eu tô. Tá. Nicole. Aqui. Certo. Ricardo. Aqui. Ok. Sara. Sara está, não? Vinícius. Aqui. Ok. Deixa eu só perguntar de novo. O Andrei entrou? Andrei, a Giovana. O Andrei tá no mudo, professora Giovana tá. Andrei, você está aqui? Oi. Ok. A Gi, chegou a Gi. Certo. Ok, a Júlia, chegou? Não? E a Laura? Tá bom. E a Sara também não. Ok. Pessoal, abram o livro, por gentileza, o livro didático na página 54. Você vai corrigir o dever? Vou corrigir. Qual A parte? casa da Gabi tá cheia hoje, hein, Gabi? Então, vamos lá. Qual parte da mesma, professora? Ponto 54. Pronto, professora. Muito obrigada. Nossa, tem que escrever que não abriu. Tá doido. Página 54 do livro didático. Abriram lá? Sim, eu sei. Plano cartesiano. Já ouviram falar disso? Professora. Já? Eu não. Tá. Eu não. A gente vai ver. Eu não. Tá? Vamos lá. Ó, a primeira pergunta que tem aqui. Você já reparou que em muitas situações de nossa vida estamos localizando ou sendo localizados?
Para determinar uma localização, são necessárias algumas informações conhecidas como coordenadas, tá? Ou seja, eu acredito que vocês já estudaram as coordenadas geográficas lá na aula de geografia com o professor Edson, não estudaram? Sim. Coordenadas geográficas é um tipo de coordenada. Então, assim, se vocês estivessem numa sala de aula, qual seria a coordenada que vocês estariam sentados? Eu estaria sentado na primeira fileira, na segunda coluna, e assim por diante. Assim a gente vai localizando. Aqui ele dá um exemplo de uma passagem aérea, né? Aqui dos dados, né? De uma passagem aérea. E ele diz aqui que deve sentar na poltrona qual? O que dá para enxergar aqui? 18F. O que significa isso, né? O que significa Não esse sei. 18F? Alguém já andou aqui de avião? Quase todo mundo, né? Não. 18F, olha lá. É a linha. É na coluna, na linha F, coluna. Isso, a linha 18. Então, eu ando aqui, ó, 18. Coluna F, Passo por coluna 18 linhas. E a F é a que está localizada onde? Na janela ou no corredor? Olhem aqui. Na janela. Na janela, olha lá, F. F está na janela, o E está no corredor, o B está no corredor e o A está na janela de novo, não é? Então, a gente agora ali, ó, na página 55, vai marcar um X, onde deverá sentar os passageiros com os tickets. 18F e 20B. Então, olha lá, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergar onde é que... No caso do 18 da direita, a letra D que fica na janela, né? olha aqui, ó, 18F, ó, porque o F, ó, tá na coluna da... Olha aqui onde é que tá o F, onde tá o meu cursor. Então, o F tá na janela. Então, 18F e 20B. 20 é na linha 20, ou seja, aqui na saída de emergência, na coluna B, ok? Então, vai marcar um xizinho ali. Mesmo já tá marcado, né, senhora? Já tá, né? As quais classes pertencem a essas pessoas? Classe econômica e executiva. Muito bem. A 18 é a classe econômica, e a 20B, a classe executiva. Porque olha lá a legenda. Assentos azuis são executivos. Assentos brancos, econômico. Primeira classe, amarelo. Ok? Então, aqui... Professora, a econômica é a B, a 18F, né? A 18F é econômica e a 20B pertence à executiva. Podem escrever aí. A 20B é qual? Executiva. Olha lá, 20B não tá o acento em azul? Olha a legenda em azul aqui, ó. Sim. Executiva, ó. Executiva. Tá? Certo? Depois pergunta ali, ó. Quais letras indicam as fileiras das janelas da aeronave? A e F. F e A. F. A e F. Muito bem, então escrevam aí. A e F. Certinho. Depois diz assim, na letra C. Desconsiderando a tripulação, ou seja, a gente não vai considerar o pessoal aqui, né, de bordo, Ô, professora, seu áudio tá falhando muito para mim. Oi? Seu áudio está falhando muito, tá meio chiado. Para todos, tá assim? Acho Para que mim sim. também, professora. Para mim também, Para mim não. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou mutar vocês só um minuto para ver se a gente consegue mudar isso. Espera aí. Antes, tá tudo. Ok. Melhorou?
Levantem a mão se melhorou. Digam assim, ó. Melhorou? Sim, professora, melhorou. É porque tinha alguém com o microfone ligado aí fazendo algum barulho, eu acho. Mas vamos tentar assim. Então, depois na letra C diz o seguinte: desconsiderando a tripulação, ou seja, a gente não vai considerar piloto, copiloto, pessoal do serviço de bordo, né? São as aeromoças, etc. A gente não vai considerar. Essa aeronave tem capacidade para levar quantos passageiros? Professora, eu acho que eu coloquei errado, mas eu fiz 246. 246? Tem que contar, né? Na primeira classe são quantos? 6. 6 vezes 4, 24 na primeira classe. Na classe executiva são quantos? Quantas poltronas tem em azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 3, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. Com 21, 39. Mas daí a gente tem mais aqui atrás. 3, 6, 9, 12, 14, 16. Ao todo são 55, não são? Classe executiva, os assentos em azul, 55. E que mais que tem lá? Tem a classe econômica, que são todos aqueles assentos ali em branco. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, e 2, e 3, vezes 3. Mais aqueles avulsinhos ali, né? Que tinha uns sozinhos ali. Tá 126. Daí depois aqui tem 127, 128, 129, 30. E para mim deu 134. No econômico, que são os assentos brancos. Então tem que contar ali quantos são da primeira classe, que a gente já contou, são 24, são 55 azuis e 134 na econômica, tá? Então tem que anotar ali. Então, ao total, são 213 passageiros, sem contar a tripulação, tá? 134. Econômica, 55 executivas e 24 na primeira classe, certo? Então é 213 o total? 213 passageiros, exatamente. Deixa eu fechar aqui para poder descer para vocês enxergarem. Então, a aeronave tem capacidade de 213 passageiros. 24 na primeira classe, que é aquela classe cuja legenda está em amarelo. 55 na classe executiva, que são os assentos azuis. E 134 na classe econômica, correto? Certo? Anotaram? Sim. Eu tinha pego as colunas e tinha multiplicado pela coluna. Tem as linhas e eu multipliquei pelas colunas. Seria 6, porque são 6 linhas, assim, colunas. É, mas tem umas sozinhas ali, ó, Gi. Tem umas aqui, ó, umas em branco aqui, ó. No 33 tem 2 assentos. Depois lá no... Eu vi mais aqui sozinhos. Ô, senhor, eu coloquei assim, ó, 113 passageiros, sem contar a tripulação. 213, né? É, 213. Ok, muito bem. Certinho. Depois ele dá um exemplo aqui no livro de coordenadas geográficas, aquilo que vocês aprenderam lá com o professor Edson, de latitude, longitude. Quem que pode me dizer o que é latitude e o que é longitude?
Arthur, você saberia me explicar? Oi? Ô, professora, eu sei. Longitude é quando você vê, não sei bem como, mas é assim. E a longitude é assim. Tá. E, Arthur, eu perguntei para você se você saberia me explicar o que que é latitude e longitude. Latitude é a partir da Terra e longitude é a partir do nível do mar. Desculpa, eu não ouvi. Tá me ouvindo? Agora sim. Latitude é média a partir da Terra e longitude a partir do nível do mar? É isso, pessoal? É. Sim. Então, vamos lá. Aqui ele mostra que cidade ele está mostrando aqui no mapa. São Luís. São Luís do Maranhão, não é? Quais são as coordenadas que a gente vê ali? As coordenadas geográficas. Lembram disso, pessoal? 3 graus, latitude sul. 44, longitude oeste, não é? Então, vamos ver como é que a gente chega nisso aí. Olha lá. Latitude, é a medida do ângulo determinado entre a linha do Equador e o ponto a ser localizado. Então, aqui a latitude, ó, tá quase na linha do Equador, quase em zero, tá? Então, latitude é a linha do Equador em relação ao ponto que a gente está analisando. Qual é o ponto que a gente está analisando? São Luís do Maranhão. Né? Então, tá aqui, ó. Latitude é a distância em graus em relação à cidade que a gente tá da linha do Equador. Ok. E longitude é a medida do ângulo determinado entre o meridiano de Greenwich e o ponto a ser localizado. Onde é que está a linha do meridiano? Olha lá. É essa aqui em vermelha, tá? Que é a longitude, ou seja, a distância entre os hemisférios no Equador, mas na parte longitudinal. Por isso que o nome é longitude, que é essa parte externa aqui do globo, que é essa linha vermelha. Estão vendo? Certo? Então, vamos lá. Isso aqui é uma pesquisa, né? Então, essa pesquisa aqui, ó, as coordenadas geográficas da cidade onde você mora. Quais são as coordenadas geográficas de Jundiaí, latitude e longitude? Vamos pesquisar, tá? Qual que é a latitude aproximada do Trópico de Câncer, do meridiano de Greenwich, a latitude aproximada do Trópico de Capricórnio? Então, isso aqui é uma pesquisa que vocês podem fazer para poder preencher, tá? Senão eu vou dar as respostas prontas, não vai ter graça. Tá? E o exercício de número 2, ele pede também para usar o jogo da Batalha Naval, que é um jogo que está ali no material de apoio, que também a gente pode fazer depois em casa, porque senão também não vai ter muita graça e a gente pode corrigir na aula que vem, tá bom? Então, vamos lá para a representação dos pontos. Lembra lá o que é um ponto num plano? Ponto num plano é qualquer ponto que você possa fazer até com um lápis, né? Um pontinho aqui, eu já considero um ponto. Se eu faço um outro ponto, tá aqui o segundo ponto. O que eu tenho se eu unir esses dois pontos? Uma reta. Uma reta. Muito bem. Então, aqui agora a gente vai aprender a representar os pontos no plano, seja numa reta, seja num gráfico, tá bom? A gente vai aprender aqui bem com calminha, certo? Então, vamos lá. Olhem esse exemplo aqui do livro.
A, 0. Então, onde é que está o A? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. A está no ponto 0. O B, onde está o meu ponto B? Não tem. Ponto C está em 2. 2. Ponto D está em 5. 5 e o ponto E, 7. 7. Muito bem. Agora, a gente vai fazer esse exercício aqui de baixo, ó. Indique o número associado a cada ponto nas retas a seguir. Vamos lá. Quem que é o ponto F e quem que é o ponto E? Olha lá, a gente tem que Ponto E 25? A gente tem que descobrir qual que é a escala, não é? Aqui é a escala dessa reta que tem aqui, o exemplo, está de 1 em 1. E aquela escala da letra A está de quanto? De 5 em 5. 5 em 5. 5 em 5. Muito bem, de 5 em 5. Então, quem que eu vou ter para o meu ponto F? 15. Ponto E, 25. Por quê? Olha 25. só. A gente pode até escrever ali para quem não entendeu, se achar, ó, 35, 30, depois vem o 25, né? Porque a escala está indo de 5 em 5. 25, 20, é esse aqui, o 20, e aqui vai ser o 15, bem no F, tá? Então, aqui a gente tem E25 e F15. E embaixo, a escala está de quanto? Em 20. De 20 em 20. Olha lá. 100, 80. Daí, esse aqui que eu estou fazendo é o 60. E esse aqui vai ser o 40. De 20 em 20 está mudando. 20 aqui e 0. Depois, aqui vai ser 120. 120. Muito bem. Depois 140. 140 E por último 160. e 160. E depois é só eu olhar que letra é cada número. Que número é cada letra. Então, o C, quem que é? 40. O M, quem que é o M? 0. Quem que é o D? 120. Quem que é o P? 160. Ok? Então, vamos fazer agora o inverso ali embaixo. De acordo com os números, a gente vai colocar as letras, tá bom? Vou fechar aqui. Deixa eu apagar isso tudo. Aqui. Tentem localizar aqueles pontos ali na reta. O ponto K, o O, o R e o T. Enquanto isso, eu vou tentar pegar meu livro aqui sem as respostas. Consegui. Pronto. Tentem marcar aí os pontos na reta. Já fiz, professora. Tá. Para quem não está se achando, página 57, representação de pontos no plano. Já vou compartilhar com vocês aqui a minha telinha. Pronto. Peraí, não pronto não. Agora sim, pronto. Vamos lá. Ricardo, onde está localizado o ponto K? Professora, O ponto K, onde está localizado? ponto K está localizado no meio de 40. Não, no meio de 40 para 60. Isso, porque a escala está de 10 em 10. Então, aqui assim vai estar o meu ponto K. Muito bem. Certinho, Ricardo. Antoni, onde está o ponto O? Ponto O. Antoni? Eu acho que o seu microfone está desligado. Ô, Pro, tá no Oi? 140. Isso, bem em cima do 140, né? Aqui está localizado o meu ponto O. Muito bem. Larissa, onde está localizado o ponto R?
Zero. Bem em cima do zero é o meu ponto R. Nicole, e o ponto T, onde é que tá? Nicole, você está ouvindo? Vinícius, onde está localizado o ponto T? Ponto T. 180 e o 200? Isso, bem no meio do 180 e do 200, porque essa escala está aqui de 20 em 20, não tá? Então, aqui é o meu ponto T. Muito bem, localizamos o ponto da reta. Agora, eu vou explicar uma coisa bem importante para vocês. Eu gostaria, primeiro, que vocês conferissem aí com o que vocês fizeram, se está certo. Aqui os pontinhos, R, K, O e T na reta. Conferiram? Aham. E agora... peraí, deixa eu apagar isso aqui, senão ele vai me seguir. Ok. E agora eu vou explicar uma coisa muito importante que a gente vai usar até lá no 9º ano. Olha lá. Para determinar pontos em um plano, esse aqui é um ponto, esse aqui é um plano, ó. A gente tem a coordenada do X e a coordenada do Y, tá? O X a gente chama de abscissas, tá? E o Y a gente chama de ordenada, não é coordenada. Coordenada é o ponto que a gente vai achar. Todo ponto tem uma coordenada X e Y. Aqui no Y a gente chama de Y ou ordenada. E aqui na horizontal a gente chama de X ou abscissa, ok? Então, certo. Então, a gente tem aqui um plano cartesiano, tá? Mostrado aqui. E aqui eu tenho a coordenada X e Y, abscissa ou ordenadas, tá? Esse plano, ele é dividido em 4 partes, em 4 regiões. E cada região dessas é chamada de quadrante. Então, vocês observem que ela é numerada no sentido anti-horário, no sentido o contrário do relógio. Então, vamos lá. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. É importante a gente entender isso, porque muitas vezes vai me dizer que nem aqui agora. Onde está localizado o ponto A? Ah, o ponto A está localizado no primeiro quadrante. E o ponto B? No primeiro quadrante. No primeiro quadrante. Muito bem. E o ponto C? Primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Também no primeiro quadrante. E agora, o ponto D está localizado. Olha, tá No vendo? meio. Vocês estão vendo um pontinho vermelho aqui? Está localizado no Y. Tá no meio. O Y é 0 e o X é 0. A gente diz que esse ponto está localizado na origem, tá? Porque o X é 0 e o Y é 0. Nesse caso, a gente não está em quadrante nenhum. Ele está sobre a origem, ok? Professora, está me ouvindo? Sim, agora sim. Meu microfone não tá com som, parece. Não, agora eu estou te ouvindo muito bem. Vocês estão ouvindo a Nicole, pessoal? Sim. Sim, eu acho que Yes. só deve ter É dado. que meu fone de ouvido, acho que não tá funcionando o microfone. Entendi. Então, como que a gente vai localizar um determinado ponto no plano cartesiano? Como que vocês acham? Eu acho que eu já aprendi isso no ano passado. Eu acho que é assim, você pega o número da coluna na horizontal e o da vertical. Aí você faz o número, vírgula, outro número. Isso, muito bem.
Então, só voltando aqui, ó, esse ponto vermelho é o ponto da origem, 0, 0. Ele não está em nenhum quadrante. O ponto D, quanto que é o x no ponto D? X é 0. E quanto que é o y no ponto D? É 2, está aqui, y2. Então, a minha coordenada do ponto D vai ser 0 e 2. Porque a coordenada de um ponto, pessoal, sempre a gente vai, sempre para o resto da vida, a gente vai escrever a coordenada ponto igual, abre o parênteses, um número, vírgula, outro número. Quem que é o primeiro número? É o x. Quem que é o segundo número? É o y. É o y. Então, vamos lá para o ponto D. Quem que é o x no ponto D? O X é o 2. É o 0. Olha lá o x. zero. X é a horizontal. A horizontal do ponto D, quando eu for tracejando ele até o ponto X, eu caio lá no 0. E o y? O y é 2. Tá bem sobre o y, tá? Então, o meu ponto D de dado tem as coordenadas 0 e 2. 0 e 2. Como que eu posso indicar a posição exata de um ponto no plano? Eu faço o seguinte, eu vou mostrar para vocês como eu faço. Por exemplo, eu vou fazer o ponto C. Qual que é a coordenada do ponto C? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou bem em cima do C e vou tracejando até o meu X. Quanto que é o X? 2. 2. Agora eu vou lá para o Y. Eu vou até o Y. Quanto que é meu Y? 4. Então, as coordenadas do ponto C é 2 É 4,2. e 4. Exatamente, 2,4. Porque 2 é o X. Olha lá, primeiro sempre é o X, depois é o Y. X é 2 e o Y é 4. Então, como que a gente pode indicar a posição exata de um plano? A gente vai analisar o quanto ele está afastado da coordenada X e do Y, dos eixos horizontal e vertical. Então, do eixo horizontal, ele está afastado aqui 4. E do eixo vertical é 2 quadradinhos, que o ponto C está afastado. Tá? Então, como que a gente pode indicar a posição exata de um ponto? Indicando o quanto este ponto está afastado do eixo horizontal. Como é que é mesmo o nome do eixo horizontal? Abscissas. Isso. E vertical, que é o eixo da ordenadas. Tá? Ordenadas. Certo? É dessa forma que a gente vai localizar os pontos num plano. Certo? Indicando o quanto esse ponto está afastado das abscissas e das ordenadas, que nem eu fiz lá no ponto C. Abscissas. Para o ordenado, sempre vai estar localizado com X e depois o Y. Então, sempre primeiro eu ponho o valor do X, nem eu fui aqui no C, eu fui até o eixo do X, apareceu o 2, e no Y eu fui até o 4, apareceu o 4, certo? Preencheram? Não, Sora! Tá bom, eu coloco. Não! Não tem problema, eu coloco de novo, só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu botar minha telinha do preenchido aqui agora. E daí você só copia, sem problemas. Passa aqui.
Isso aqui. E de novo. Eu acho que eu consegui tirar o print aí, consegui. Certo. Depois, na página 58, pessoal, diz o seguinte: para expressar a localização do ponto A, por exemplo, projetamos este ponto sobre o eixo horizontal e verificamos o quanto ele está afastado da origem. Neste exemplo, 3 unidades, tá? Ó, a gente está falando do ponto A. 1, 2, 3. Então, meu x está afastado 3 unidades. Então, meu x vai ser 3, que é esse em verdinho aqui. Por isso que no livro ele escreveu em verdinho o 3, porque é esse tracejado aqui, ó. 1, 2, 3. Depois, 1, 2, 3 no vermelho. Ou seja, o quanto ele está afastado da origem em relação à ordenada y. Quantos estão afastados? 1, 2, 3 também. E 3 vermelho aqui, porque é referente a esse tracejado aqui. Tá? Agora, tentem fazer o ponto B e o ponto C. Qual que é o par ordenado ali? Ou as coordenadas? Porque a gente sempre que acha um ponto, a gente expressa por meio de um par de números chamados de coordenadas ou par ordenado. A coordenada do ponto B e do ponto C, qual que é? Escrevam ali na letra B. Vamos fazer os tracejadinhos, que é a melhor coisa que tem. Eu não vou conseguir fazer em vermelho aqui, mas vocês peguem uma canetinha, façam em vermelho e façam em verde. Oi? Faz em preto, Sora, para mostrar. Eu tô fazendo. Ah, tá. Não vai aparecer. Ah, tá. Olha lá o ponto B. Quem que é o X? 4. 4. E quem que é o Y? 2. 2. Então, a minha coordenada... É 4,2. Isso. Ou o par ordenado de B é 4,2. Isso mesmo. Ok. Certinho. Ô, Sora, a gente... É numa coisa que eu não entendi. Pode perguntar. A gente, tipo, no negócio do pintar aqui de vermelho e verde, né? A gente já pinta... O verde é o quanto ele tá, o X, ele tá afastado aqui, ó, da origem, tá? Em relação ao Y, em relação ao X, tá? Mas não precisa sempre fazer assim, é sempre o X primeiro, depois o Y. Ah, tá, eu achei que era mais para pintar. Era só ali para exemplificar quem que é a distância, né, em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X, tá? E o ponto C? Deixa eu te fazer essa pergunta agora para a Duda. Quem que é o ponto C, Duda? Duda, cadê você? Eu posso falar, professor? Pode. 2 e o 2, 4. Muito bem, Arthur. 2 e 4. Olha lá, 2 no X, 4 no Y. Como vem o X? Professora, eu acho que a minha D tá errada. Ô, Sora, eu não tô entendendo isso. Sabe aquele negócio do microfone tá falhando? Tá, então eu vou explicar de novo, não tem problema. A coordenada do B é o quê? Vamos lá para o X, ver quanto que é o X. 4.
e do Y, 2. Então, a coordenada do B Professora, é 4 e 2. Oi? Aham. Perguntar, Arthur. a letra D conta com zero, a letra D, o zero do X, Ah, o ponto D, você quer dizer? é, O X é 0 e o aí Y vai é, ser 0, 2, e o Y é aí 2. vai ser 0, 2, Não. Então, Primeiro é o X, primeiro é o 0, exatamente. Depois vem o 2. ah, tá. então pode ser, tipo, pode ter, tipo, a coordenada 3 e 2, né? Aqui vai ser 2 no C e 4 no Y, o ponto C. Ponto A é Ah. 3 no X e 3 no Y. Ah, tá. E o ponto D, Nicole? Quanto que é o X? Eu tava tentando achar esse que eu não entendi. Então, a gente vai lá para o X. Primeiro eu tenho que procurar o X. Quando eu chegar lá no X, que número que eu tô? 0. 0. E no Y, eu já estou em cima do 2, tá? Sim. Então, eu não tenho essa distância aqui do tracejado verde, que é a minha distância do X em relação à origem. Eu não tenho, é 0. Eu só tenho a distância do tracejado em vermelho. Se eu tivesse uma canetinha aqui vermelho, eu só faria um tracejado aqui em cima, vermelho, tá? Até o número... Cadê o D? Até o número 2, tá? Aqui tem um tracejadinho em vermelho em cima do D até o 0. Mas o verde eu não tenho, porque o verde é 0 a distância do X. Correto? Então, vamos lá. Então, corrijam aí, vê se... Deixa eu apagar esse meu tracejado horroroso. Então, temos lá as coordenadas do ponto B, que é 4 no X, 2 no Y, do ponto C, que é 2 no X e 4 no Y, e no ponto D, que é 0 no X e D no Y. Tá? Certo? Então, lá, ó, uma informação. O par de números é denominado par ordenado porque existe a necessidade de ordem na indicação dessas coordenadas. Pode-se observar que os pontos B e C se localizam em pontos diferentes do plano, porém usam os mesmos números em ordem trocada. Olha lá o B e o C. O B e o C. Ó, um é 4 e 2, o outro é 2 e 4. Então, por isso que a gente tem a necessidade de colocar primeiro o X, depois o Y. Existe uma ordem para isso. Porque senão eu ia dizer que o ponto B e o C estão no mesmo lugar. Eles não estão. Por quê? Porque um é 4 e 2 e o outro é 2 e 4. Então, eu não posso trocar isso. Sempre numa coordenada de um ponto, eu escrevo X primeiro e depois eu escrevo o Y. Tá? Então, nesse caso aqui, esse 3 em verde é o meu X e esse 3 em vermelho é o meu Y. Se vocês quiserem colocar aí em cima na apostila de vocês, o X, o 3 verde é o X e o 3 vermelho é o Y. Tá? Nesse caso, coincidiu, certo? Vamos fazer exercícios, que é o melhor jeito da gente aprender, certo? Vamos fazer esses exercícios ali, que o livro propõe. Exercício 1, 2, 3 e 4. Agora, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. E depois eu vou chamando vocês um a um. Podem começar, por favor. Para fazer as atividades. As atividades 1, 2, 3 e 4.
da página 58 e 59. Fazer agora. Porque daí vocês já vão tirando dúvidas comigo e a gente já vai corrigir agora, tá? Pessoal, enquanto vocês falam, eu quero falar uma coisa. Eu fiz a correção na semana passada do CA, lá no plantão, e eu postei o vídeo da semana passada e da semana retrasada, só que eu observei que poucos acessaram. Vocês tinham falado para mim que eu não subia os vídeos, né? Então, eu subi o do dia 1º, subi o do dia 8, onde tem a correção do CA. Ô, Pro, eu corrigi no YouTube. Pois é, eu vi que bem poucos acessaram. Ou vocês não estão fazendo os exercícios do CA, ou não estão corrigindo. Tem que Vou corrigir, professora. Não, como é que vai saber se está certo? Eu vou corrigir, professor. Tá bom. Hoje tem plantão. Hoje a gente vai fazer os exercícios do CA que eu pedi para hoje. Professora, eu posso, sem querer, assim, eu posso sair da aula sem querer, viu? É porque eu viajei, aí eu tô no hotel. Aí a internet daqui cai, aí cai algumas vezes. Tudo aí bem. Eu volto se cair. Não tem problema, tá? Daí você volta de novo, certo? Certo. Deixar aqui, abrir meu livro vazio. Quadrante são esses quadradinhos quadriculados? Isso, o plano é dividido em 4 quadrantes, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, em ordem decrescente. Deixa eu pegar aqui meu livro que eu já vou te mostrar. Ó, agora sim, ó. Primeiro quadrante é o lado direito, depois o segundo, o terceiro e o quarto, certo? Mas não tem isso nos outros. Oi? Qual Esse não exercício que tem. você está? No 2, na letra E. 2 na letra E. O R está localizado em algum quadrante? Quem que é o ponto R? O ponto R está na linha 3, Está na linha 3 e Está na linha 3 na vertical. Olha lá. Sempre que eu tiver um ponto localizado em cima das ordenadas, eu digo que ele não tem quadrante. Tá? Mas então, o quadrante é cada quadradinho desses? Isso, é quando, por exemplo, aqui, ó, o ponto P e o ponto Q estão no primeiro quadrante, certo? Como assim, primeiro quadrante? Ó, primeiro quadrante é quando fica aqui, ó, nesse ladinho aqui. É que nesse gráfico só tem o primeiro quadrante, não tem o segundo, o terceiro e o quarto. Mas nesse caso da letra D, ele está perguntando o ponto R, que é 3 e 0. Pediu para marcar lá. Então, quem que é X, 3 e Y, 0? Ele tá no horizonte. Vai estar no eixo das abscissas ou das ordenadas? Nas ordenadas. Aqui, ó. 3 e 0 vai estar aqui. Sim. X3, o Y que é 0. Ó, o Y tá 0.
Então, sempre que eu tiver um ponto em cima da ordenada y ou em cima da abscissa, eu digo que ele não tem quadrante, que nem foi o exercício que a gente fez aqui, ó, Gi. Ó, o ponto D. O ponto D estava em cima do Y. Então, a gente fala que ele não tem quadrante. Assim como estiver no eixo das abscissas, eu também não vou ter quadrante, tá? Então, a letra D é nenhum, não tem. Mas, por exemplo, na B, que tá falando assim, os pontos P e Q estão localizados em qual quadrante? Nenhum. Porque ele está em cima, aqui das ordenadas, igual o ponto D. Olha lá, o ponto D não estava aqui? Então, sim, é que agora eu tô falando da B, que os pontos P e Q estão localizados em qual quadrante? Em qual quadrante? Qual quadrante que é esse aqui? Primeiro quadrante, tá? Pessoal, vocês estão fazendo o exercício, eu vou chamar vocês depois, tá? Eu tô, professora. Façam os exercícios. Eu tô dando esse tempinho para vocês desenvolverem a ideia primeiro, irem me perguntando se Eu vocês fiz, têm professora. dúvidas, para depois a gente corrigir. Eu terminei. Tá. Você está fazendo, Nicole? Eu tô tentando, professora. Tá bom. Tentando entender também, porque tá meio difícil aqui. O que que tá difícil? O que que eu posso ir te ajudando? Ai, sei lá, não tô entendendo muito bem esse texto, esse negócio de coordenadas. Ai, meu Deus. Coordenadas. Então, vamos lá. Peraí, Qual exercício que você está? eu ainda tô na 1 tentando entender o que tá acontecendo, porque tá difícil. Você lembra lá das coordenadas geográficas, latitude e longitude, que eu acabei revisando lá o que o professor Edson ensinou para vocês no primeiro bimestre? Sim. Então, a latitude é o quê? É sempre o quê? O que é latitude? É a medida do ângulo entre a linha do Equador e o ponto. Qual que é o ponto ali que a gente quer analisar? Qual que é o ponto, Nicole? O X? Olha lá. Qual é é Brasília. Não é Brasília o meu ponto? Não, senhora, eu tô vendo. É assim, é. É Brasília. Quantos em graus que Brasília está distante da linha do Equador? Olha lá a linha do Equador, ó. Olha aqui, ó. Essa é a linha do Equador. Quantos graus a gente está distante da linha do Equador? Olha aqui, que número é esse? Essa é a latitude. E a só um minutinho. E a longitude? Como que eu sei? O que é longitude, Nicole? É a medida do medida. ângulo entre o meridiano de Greenwich e o ponto a ser localizado. Cadê o meridiano de Greenwich aqui? Você já localizou ele? Não. Então, tente localizar a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Uhum. Tá? Ô, Sora, Oi? eu tô na B da 2. Tá. Não sei, os quadrantes do o P e Q. Qual que é esse quadrante aqui? Ele só tá mostrando um quadrante pra gente. O lado direito do Y, qual que é? Vamos lá ver.
Lado direito do Y. Quem que Quadrante é o primeiro quadrante, não é? Aham. Então, marca lá, primeiro quadrante. Ô, Pro, aquilo que a Nicole perguntou da 1, a resposta é 15 e 40. Eu coloquei 40 porque Brasília tá no meio. 40 e alguma coisa, né? 48, eu acho. Dá quase 48, né? Porque tá quase encostado no 50. Então, é 15 graus. 47, 48, né? Pro, então coloca o grau, é que nem nos números normais. Isso, No par ordenado. exatamente. É o grau, vírgula, Estou o outro. preenchendo esse aqui para vocês. Então, aqui. Você conseguiu fazer, Nicole? Aham. Então, tá bom. Isso aqui é muito Então seria importante. 48,15 graus. É, por aí. É muito Entre importante a gente 48, saber as coordenadas, né? Pra gente saber onde é que a gente tá. Onde é que você tá, Arthur? Arthur? Arthur caiu, eu acho. Tá me escutando? Onde você está? Eu tô. Deixa eu ver. Que cidade você está? Em Santa Catarina. Então, Latitude. Santa Catarina está a quanto? Qual que é a latitude? A distância da linha do Equador até Santa Catarina. Quanto seria ali? 50. 50 seria a longitude, né? Uhum, E a latitude 50, latitude 30. É. Não, por aí, né? 30. 27, por aí, né? Muito Aham. bem. 28. Olha, 48 graus de longitude, tá? Que é em relação àquela distância longitudinal, que é em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Então, essa primeira aqui eu já fiz, a letra A, a número 1, tá? Corrijam aí, por favor. Tá escrito errado, suas lá. Sua latitude, porque é errado, sua latitude. Ah, tá errado mesmo. Quem dera que o problema fosse esse, né? Vamos de novo, não tem problema. A gente escreve latitude correto. O mais importante é acertar o número, tá? Esse eu não desconto se escrever errado latitude. Agora, se falar o número errado, daí é um problema. Ô, Pro, mas tipo, por exemplo, esse de Brasília. Se tipo, a gente colocar errado, ao invés de 48, colocar 46, 47. Ah, não, mas daí eu vou analisar, eu vejo as questões uma a uma, né? Não vou dar errado por causa que você botou 16, eu botei 15, ou porque aqui tá 48 a longitude, você botou 47,5, imagina. Agora, uma coisa é você botar 46, 47, 45, outra coisa é você botar 12, né? Então, a gente imagina, a gente consegue entender o que o aluno pensou na hora e corrige manualmente a questão, né? Tá certo agora, Nicole? Aham. Não, tá bom. Se você entendeu achar esses números, para mim é muito mais importante, ok? Vamos lá. Vinícius. Número 2. Mariana marcou os pontos P e Q em um plano cartesiano que desenhou no caderno. Quem que é o ponto P, Vinícius? Ah, Sora, entendi agora. Vinícius? O Vinícius não está na aula. Oi, Vinícius. Tá me ouvindo? Ô, Sora, entendi agora. Uhum. Que bom. Que pena que foi só agora, porque isso aí é conteúdo de geografia, né? Já fez prova, provavelmente. Vamos ver se acho que ainda não tá caindo. Vinícius, quem que é o meu ponto P aqui do número 2?
Se ele não responder, eu posso falar? Não, só um pouquinho. Eu tenho uma lista aqui para chamar. Sara, quem que é meu ponto P? Sara, você me ouve? Sim, professora. Tá, vamos lá. O ponto P. Vamos lá. Olha lá, se a gente descer até o X, quem que é meu ponto P? O X do P? 4. Pessoal, eu tô chamando agora a Sara, tá bom? A Sara que vai... Nossa, eu não sabia que tinha 2 Saras na sala. Pessoal, só um minutinho, eu que falo aqui, tá? Sara, pode falar o ponto P para mim? Quem que é? Número 4. E quem mais? Quem que é o outro ponto, Sara? Olha lá. No X é 4 e no Y é? 5. 5, muito bem. Então, o ponto P é 4 e 5. Certinho, muito bem, Sara. Miguel, quem que é o ponto Q? Miguel? Quem que é o meu ponto Q? Eita. Oi? Miguel. Miguel, acho que não está aqui. Luiz, quem que é meu ponto Q? 5,2 pro. Tudo bem, 5 no X, 2 no Y. Alguém não entendeu esses dois, P e Q? Precisa Ô, Sara, Oi? desculpa te interromper, mas eu fui ver aqui nos participantes, o Vinícius tá na aula. Mas ele não está respondendo. Será que ele está realmente? Vinícius, você me ouve? Pode falar comigo? Teu microfone está no mudo, Vinícius? Ok, não está respondendo. Vamos lá. Pessoal, vocês entenderam como que a gente fez para achar o P e o Q? Sim? Então, tá bom. Quando você chamou o Vinícius, eu acho que eu escutei ele. Vamos lá, então, Vinícius. A letra B. Responde pra gente. Os pontos P e Q, eles estão em qual quadrante? Oi? Eu não entendi. Os pontos P e Q, pessoal, estão localizados. Então, no primeiro quadrante. Então, a gente só tá usando um. No primeiro. O terceiro, professora, eu coloquei. Terceiro. No primeiro. Porque, assim, eu fui ver no da página anterior Ah, pra ver onde se localizava. E eu fiz que nem eles estavam me pedindo. Eu, mas a tipo, gente não está no lado direito do Y? Eles não estão localizados no lado direito do Y? É o primeiro quadrante. É o primeiro quadrante, o lado direito do Y. É. Tá? Corrige aí, por favor. Muito bem. Lívia, considerando que o ponto S se localiza sobre a origem, quais são as suas coordenadas? Pro, tá me ouvindo? Sim, muito bem. Pro, eu não entendi direito essa. Tá. Quando a gente fala que um ponto está na origem, é igual aquele pontinho que a gente viu lá no exercício, aquele pontinho vermelho, que eu expliquei que é o 0 no X e 0 no Y. Ele está bem em cima dessa cruz aqui, ó. Quando o ponto está bem em cima da cruz, a gente fala que o ponto está na origem. Então, o meu X é 0 e porque a distância não existe de X e nem de Y. Então, é 0 e 0, tá? Tá. Então, é 0 e 0.
Deixa eu pegar minha caneta aqui de novo agora. Eu vou ter que escrever. Porque o João existe. 0 e 0. É o S. Certo, pessoal? Letra D. Duda, Eu. qual que é o ponto R aqui? Onde está localizado o ponto R aqui nesse plano? Na linha. Ele tá Em qual linha? No X ou no Y? no Y. Aqui? Não, é no X. Ah, tá. Então, aqui está localizado o meu ponto R. Quero fazer uma bolota aqui para vocês verem ele. Olha aqui o R. Por que que o R está aqui, pessoal? Porque o X está a 3 de distância e o 0 a quanto? Nada. Eu não tenho nenhum valor para o 0. Eu estou na linha do 0 para o Y. Então, é 3 e 0, tá? Sobre qual eixo está esse ponto? Qual que é esse eixo aqui? É Eixo o X. X, ou Quer dizer, eixo abscisas. ou, então, sobre o eixo horizontal, tá? Ou das abscissas. Ou eixo X. Qualquer um dos resultados está certo. Qualquer um da forma como vocês se expressarem, de uma dessas três aqui está correta, tá bom? Certo? Então, tá bom. Ok. Laura, o ponto R, ele está localizado em qual quadrante? No quadrante, no primeiro quadrante. Quando um ponto está em cima de um eixo, a gente diz que ele não está em quadrante nenhum. Isso aqui é igual aquele exemplo que a gente viu aqui do ponto D. Ó, o ponto D está em cima das ordenadas ou do eixo Y, certo? Então, a gente diz que o D não está sobre nenhum quadrante, porque ele está em cima do eixo de coordenadas, tá? Então, nesse caso aqui da letra D, a gente Me dá aqui um papel para a mamãe. Não está em uma caneta. Certo? Então, vamos escrever ali bem bonitinho. Então, o ponto R está localizado em algum quadrante? Não. Não. Justifique sua resposta. Então, eu vou... Localizados sobre os eixos coordenados não pertencem a nenhum quadrante, certo? Então, sempre que eu tiver um ponto, Laura, em cima de um dos eixos, seja no eixo Y ou seja no eixo X, eu digo que ele não tem quadrante, certo? Certo. Tá bom, muito bem. Fizemos a letra E. E depois, na número 4, pedia para localizar os pontos lá no plano cartesiano. Davam um ponto D, E, G, H, L e M e pedia para apresentar aqui no plano cartesiano. Então, eu vou apagar esse R aqui para ele não nos atrapalhar mais. Isso também. E agora a gente vai começar a preencher aqui os pontos. O primeiro ponto é o ponto D. Quais são as coordenadas do ponto D, João Pedro? João? Oi, Sora. Quais são as coordenadas do ponto D? Ponto D? É. Exercício de número 3. Certo. Ponto D. Isso. Ponto D de dado.
Tá escrito ali na tabela, ó. Ah, não, pera aí. Eu sabia que era 3.4, mas achei que era pra colocar na... Mas primeiro eu tô fazendo a pergunta, qual a coordenada? É 3,4. Como que eu localizo ele aqui no meu plano? O primeiro é o X ou o Y, pessoal? É o X. O primeiro é o X, muito bem. Sim. Ok. Então, aqui eu sempre vou ter X, se vocês quiserem anotar aí na tabelinha, vírgula Y, não é? Sempre é assim, a localização de um ponto de um par ordenado. Então, o primeiro par, que é o ponto D, diz que é 3 e 4. Então, o meu X é 3 e o meu Y é 4, ok? Então, vamos lá. X3, então eu vou lá fazer meus tracejadinhos, que é o jeito para a gente chegar. X3, tá aqui, ó o X aqui na horizontal. 3, então eu vou marcar aqui. 3, X é 3. Tá dizendo que o meu ponto D é X3. Pronto. E o Y é quanto, João? O Y, pessoal, é 4. Tá? Então, o meu ponto D... É que o meu fone tava mutado, aí eu esqueci. Ok? Então, o meu ponto D está bem aqui. Sim. Tá? Esse é meu ponto D. Certo? Muito bem. Sim. Gi, o meu ponto E, aonde ele está? Quem é o par ordenado do ponto E, Gi? Ponto E, 4,2. Isso. Então, o meu X é 4. Olha lá. E o Y é 2. O Y é 2. Ó aqui meu ponto E aqui. Estão acertando, pessoal? Sim. Muito bem. Diego, quem que é meu ponto G? Qual é o par ordenado do ponto C, Diego? Diego? É 6 e 1, pessoal. Quando eu chamo vocês, eu estou considerando nota de T2, tá? Vocês respondam. O par ordenado do ponto G é 6 e 1. Ou seja, 6 no X E no 1 Y. Então, o meu ponto G está aqui. Tem uns que já estão passando do máximo da nota de T2, de tanto que querem participar, mas tem uns que a gente chama e não responde. Teve uma vez aí que você me chamou. Ponto G. Certo? Acertaram? Agora vamos fazer o... Andrei, o ponto H. Quem que é? Sim, professora. Andrei. Oi. O ponto H é um par ordenado de 0 e 3. Ele vai estar sobre o eixo X ou sobre o eixo Y? O X é o deitado, né? O X é o deitado, é o horizontal. Então ele vai estar no X. Mas o X é 0. Então, a distância é 0 aqui. E o Y, qual que é a distância? Do H? Não, peraí. É 3. Professora. X é 0 e o Y é 3. O ponto H, Andrei, vai estar aqui, ó. Porque a minha distância do X é nenhuma, é 0. Então, eu não vou andar para os lados, para cá. Agora, o Y, ó, o Y eu tenho uma distância de 3 da origem. Eu sempre faço a distância entre o ponto dos eixos. Tá? O X eu tenho distância 0, então ele vai estar aqui. Tá? Então, aqui vai estar o H. Professora, Oi? eu tô com uma dúvida. Pode falar. Então, assim, quando tiver, que nem esse exemplo, 6,3, a gente vai anotar o último número sempre no eixo do Y?
Dá para pegar essa relação, sim. Quando a gente tem o x0, o ponto vai estar em cima do y. Quando o y for 0, o ponto vai estar em cima do x, porque eu não tenho distância nele. Vamos fazer o próximo. Alice. Alice, você me escuta? Fala comigo, por favor. Me ouve? Sim. Quem que é o ponto L? Qual é o par ordenado do ponto L? Olha ali na tabela. Na número 3, exercício número 3. Localiza lá o ponto L. Pessoal, acompanhem a aula. Isso está escrito, isso não precisa entender. É só olhar ali o exercício de número 3. Quem que é o ponto L, pessoal? Pessoal, qual que é o ponto L? Qual que é o ponto L localizado? Lá no Y. 4 e 0. Muito bem. 4 e 0. É o 4 do X. Dizendo que a distância do X é 4. E a distância do Y é 0. Então, o meu L vai estar bem aqui em cima, sem nenhum quadrante, em cima do número 4. Aqui é meu ponto L. Tá? Então, quando o X é 0, o meu ponto vai estar sobre a ordenada, sobre o Y. Quando o Y for 0, vai estar sobre o eixo X. É o inverso, tá? E, por fim, o ponto M. Giovana. Quem que é a ordenada do M? É 1,2. Isso. X1, Y2. O meu M estará aqui. Sim. Muito bem. Okay? Agora eu vou pegar meu outro livro para vocês verem bem bonitinha essa tabela aí preenchida. Só um minutinho. Aqui ele. Ai. Ok. Tá aqui os pontos, tá, pessoal? Já prontinhos. Confiram, por favor. Eu construí um a um ali, mas daí fica meio confuso porque a gente faz manual. Aqui tá bem certinho, tá? Agora, no número 4, pede o contrário, né? Ele dá ali os pontos da tabelinha e pede para a gente dizer quem que é o X, quem que é o Y, quem que é o par ordenado, não é? Ele me dá isso aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Gabi, me fala quem que é o ponto P. Pronto. Quem que é o ponto P? Na 4, pronto. Isso. No X? Quanto que é o X? 2. Não, olha lá. Vamos lá descer no X. Pega o tracejado. Ó, X, 1. Y, 2. Ok? Eu troquei, pronto, sem querer. Ok. Ricardo, quem que é o ponto Z? Ricardo. E, pessoal, ó aqui o X. O X é o 2 e o Y é 1. É 1. Muito bem. Quem que é o meu ponto B? X, 3. 3. E o Y2, pronto. Y2. Muito bem. Nicole, quem que é meu ponto T? Nicole? Nick. Pessoal, respondam, por Bora. favor.
Quem que é meu ponto T? Quem que é o X do T? É o. Cadê? Não é o 2 e o vírgula 3? Isso, 2 no X, 3 no Y. E por fim, o ponto A. Quem que é o ponto A, Luíse? É 2,0. 2 no Muito bem. X e 0 no Y. Exatamente. Então, a gente fica com a tabelinha assim, certo? Sim. Tá bom? Tem mais exercícios sobre isso, pessoal, no CA. A gente vai fazer na aula que vem também. Vai corrigir esse CA na aula, tá? Que vai ser a página 35 e até o número 9 da 36, até o número 10 da 36, que eu vou passar por WhatsApp. E na próxima aula a gente faz mais exercícios sobre isso, tá bom? Tá bom. Fechou? Tentem fazer os exercícios do CA para ir treinando essa questão de quadrante, a localização dos pontos no plano, achar um Tchau, professora. vale, tá bom? Tá bom, pronto. Tchau, até CA, pessoal. Tchau.